Na verdade, hoje eu teria que colocar uma cadeira aqui, sentar e conversar um pouquinho com você. E eu quero fazer o maior esforço da minha vida para não pregar. Eu quero conversar, eu quero ministrar, eu quero falar com você. Quero conversar com você. O título, o tema é: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não quero enfocar aqui somente a questão da identidade, mas muito mais. Eu quero falar sobre missão, eu quero falar sobre a obra, eu quero falar sobre o trabalho, eu quero falar sobre a nossa existência. Queremos pensar um pouco. Então eu quero convidar você, com a graça de Deus, debaixo do favor de Deus, pensar um pouco. Eu quero tomar como partida dessa nossa meditação Êxodo capítulo 3, versículos 11, versículos 12 e o 14. Êxodo 3, 11 e 12 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó? Faraó era o rei do Egito, e tirar os israelitas do Egito? Verso 2, Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O eu sou me enviou a vocês. Aleluia. Queridos, eu creio fortemente que Deus está nos levando para um outro nível. Você crê nisso? Deus está nos levando para um nível mais alto de relacionamento com Ele, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado a mim e a você nesses dias de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais aguda, uma forma muito mais presente, porque Ele quer se deixar conhecer a mim e a você. A revelação da palavra de Deus tem sido forte nesses dias, tem sido forte nesses dias. O Espírito Santo tem nos dado algumas porções tão exclusivas da palavra de Deus. O Espírito Santo tem tomado algumas porções, algumas partes da Bíblia e tem entregado a mim e a você, dizendo: veja isto, saiba disto, conheça isto, se alimente assim. Se alimente, um alimento de altíssima qualidade. Eu e você somos resultados daquilo que comemos. Amém? Quando nos alimentamos das iguarias da palavra de Deus, queridos, nós nos fortalecemos em áreas que antes nós éramos fracos. Por exemplo, antes você reagia a uma situação, a palavra de Deus te fortaleceu e você não reage mais. Você tem domínio próprio, você se fortalece no Senhor. Algumas notícias abatiam você, entristecia você, drenava as suas forças. Você se alimenta da palavra de Deus e você chega num nível tal que quando chegam essas notícias, você olha e diz: deixa para lá. Não é? Como o Espírito Santo tem sido gracioso para conosco nesses dias. Os grandes projetos de Deus sobre a terra nunca acontecem sem pessoas. Os grandes projetos de Deus sobre a terra sempre se dá através de pessoas. Pio, eu não posso concordar com isso. Você está dizendo então que Deus, Ele é dependente de nós? Sim, eu estou dizendo. Mas como Deus Todo-Poderoso é dependente de nós? Ele não é dependente de nós porque Ele é dependente de nós. Ele é dependente de nós porque Ele escolheu assim.
Você consegue ver a diferença? Consegue ver a diferença? Quando você escolhe, você decide, você está no controle. Quando você é obrigado, você deixa de estar no controle. Então Deus não é obrigado a fazer os projetos dele através de nós, mas ele decidiu assim. A pessoa, por exemplo, que tem o vício do cigarro, do tabaco, quando ela decide não fumar mais, ela está no controle. Quando ela vai ao médico, o médico diz: você tem que parar de fumar. Ela não está no controle. Então, quando Deus faz os projetos dele sobre a terra, Deus decidiu fazer através de pessoas. Quantos estão dispostos a executar então os projetos de Deus sobre a terra nesses dias? Quantos? Aleluia. Deus está vendo a sua mão, viu? Deus está vendo a sua mão. Deus está dizendo: olha, eu vou contar com você. Eu vou usar a sua vida para estes projetos, para essas realizações. Queridos, os grandes projetos de Deus sempre visam abençoar pessoas. Sempre abençoa pessoas. Deixa eu melhorar aqui. Olha para onde eu estou levando você. Eu estou dizendo que os projetos de Deus sobre a terra, Ele sempre faz através de pessoas. Ele sempre usa pessoas para executar os projetos dele. Eu perguntei: quantos querem ser usados pelos projetos de Deus, por Deus, para a realização dos seus projetos? Você levantou a mão. Só que os grandes projetos de Deus sempre visam abençoar pessoas. Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. Aqui está o projeto de Deus. Eu me visto do projeto de Deus, então eu vou abençoar pessoas. Quanto mais pessoas existirem dispostas a servirem a Deus, mais projetos Deus executará sobre a terra. Quanto mais pessoas disserem: Deus, eis-me aqui, mais projetos Deus vai executar sobre a terra. Mais projetos Deus vai executar sobre a terra. Mais pessoas abençoarão pessoas, por serem usadas por Deus, por serem instrumentos dos projetos de Deus. Quanto mais pessoas existirem dispostas a servirem a Deus, mais projetos Deus executará sobre a terra, mais pessoas serão abençoadas sobre a terra. Pio, você está dizendo que Deus abençoa pessoas através de pessoas? É. E se não houver pessoas dispostas a executar o projeto de Deus, menos pessoas serão abençoadas? Sim. Então esse negócio de eu dizer assim: Deus abençoa as crianças da África, isso não tem resultado algum? Não, não tem. O único resultado é: Deus, me envie como instrumento seu para abençoar as crianças da África. Aí tem resultado. Deus abençoa a comunhão cristã. Tem algum resultado? Nenhum. Deus usa a minha vida para ser bênção nessa igreja local. Tem resultado? Tem. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 3, o versículo de número 10. Êxodo 3, 10. Vá, pois, Deus dizendo a Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus está dizendo: Moisés, vá a faraó, ao rei do Egito, eu envio você, vá, porque existe um povo cativo, esse povo precisa ser libertado, mas para esse povo ser libertado, eu preciso de você, Moisés.
Deus então não realiza os planos dele, os projetos dele, os sonhos dele sozinho, não! Ele nunca fez e nunca fará. Ele diz: Moisés, eu preciso de você, como meu enviado, como meu instrumento, como meu amigo, como meu servo. Eu preciso de você, Moisés. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que você, Moisés, tire o meu povo da escravidão. Deus chama uma pessoa para socorrer pessoas. Deus criou, depois de tudo, por último de todas as suas obras, Deus criou o homem e a mulher. Nós somos a maior de todas as obras de Deus. Posso ouvir um amém? Deus havia criado tudo, as estrelas, o sol, a luz, tudo. Por último então, Ele criou o homem e a mulher. Ele deixou a obra mais sublime, mais especial, mais extraordinária, o melhor do melhor, Ele deixou para fazer por último, o homem e a mulher. Por último, o homem e a mulher. Por isso nós somos a coroa da criação de Deus. Por isso nós somos reis para governar sobre o que Deus criou. Por isso nós somos a coroa da criação de Deus, a expressão da perfeição da criação de Deus. É só você olhar para a pessoa que está do seu lado, dê uma olhadinha. Aí está a expressão da perfeição da criação. Diga um amém pelo menos, né? Aleluia. Deus deixou por último. Irmãos, por que você acha que Jesus transforma a água em vinho, e o vinho que Ele faz é extraordinário, e aí então o líder, o responsável pela festa, diz para o noivo: escuta, por que você deixou o melhor vinho por último? Aleluia. Alguém entendeu? A graça, ela veio por último, ela veio depois da lei. Você já leu as experiências que Moisés teve com Deus? O rosto brilhar, e fulgor, e resplendor, e Deus falando. Você já ficou com inveja de Moisés algum dia? Já? Não está errado você ficar com inveja, desde que você não conheça a graça. Ao conhecer a graça, você diz: ó, coitadinho de Moisés. Por último, veio a graça. A ressurreição veio depois da morte. Canaã veio depois do deserto. E eu e você estamos vivendo nos últimos dias, porque ainda nós somos a essência, o sumo, a expressão melhor da igreja de Cristo sobre a terra. Aleluia. 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 A palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Isso tudo significa que Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu te enviarei. Moisés, eu serei contigo. Então isso significa que Deus está dizendo: Moisés, eu conto com você para este grande projeto. Eu quero e gosto de estar com você. Moisés, eu, Deus, amo estar do seu lado. Deus está dizendo: aqueles que entendem o meu projeto e se dispõem a executar esse projeto sobre a terra, Deus está dizendo: eu amo estar do seu lado. Alguém entendeu ali, ó? Ouvi um amém ali. Deus está dizendo: eu amo estar do seu lado. Aleluia.
Deus ama estar ao lado de pessoas que amam servir pessoas. Pio, espera lá, você está complicando o negócio. Você disse que Deus ama estar do lado de pessoas que amam executar o projeto dele. O que é executar o projeto dele? É servir pessoas. O que é executar o projeto de Deus? Servir pessoas. Nada mais atrai a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus do que encontrar uma pessoa que ama servir pessoas. Veja bem, existe a presença de Deus. Nós estamos aqui, nós estamos diante da presença de Deus. Amém? Mas você sabia que nem sempre a presença de Deus, ela é revelada, ela se manifesta? Ela está, mas ela não se manifesta. É como se você fosse numa reunião. Pode ser uma reunião de negócios, reunião, enfim. E tem uma pessoa que naquela reunião, ela entrou calada e ela saiu calada. Não falou nada. Aí você diz assim, nem sei porque essa pessoa está aqui, ou nem sei porque ela veio, ela entrou calada e saiu muda, ela não se manifestou. A presença de Deus também é assim, a presença de Deus ela está, mas nem sempre essa presença é manifesta, Ele se manifesta, nem sempre. Para a gente ter não só a presença de Deus, mas a presença de Deus manifesta, Deus precisa encontrar pessoas que amam servir pessoas. Quando Deus encontra pessoas que amam servir pessoas, a presença de Deus se manifesta. Alguma coisa acontece, algum fluir, algum poder, algum toque, alguma libertação, alguma ação sobrenatural ocorre. E esta é a manifestação da presença de Deus. Vejamos, por exemplo, o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 11. Primeira epístola de João. Nós pedimos no recesso para vocês lerem João, amém? Amém. Oh, aleluia. Se você ainda não leu 1 João, por favor, faça isso durante essa semana. 1 João 2,11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esse texto diz, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual que é o objetivo das trevas? Cegar os olhos. Qual o objetivo das trevas? Cegar os nossos olhos. Em Gênesis, no capítulo 1, você conhece bem a história, diz o seguinte, que havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, havia somente trevas. Esse texto diz, quem odeia seu próximo, quem odeia o seu irmão, está em trevas. Você consegue entender isso? Agora há pouco eu disse, acompanhe bem esse raciocínio, perceba isso, que o homem e a mulher foi criado por último, que nós somos a coroa da criação de Deus, o zênite, o ápice da criação divina. Só que esse texto diz que aquele que odeia seu irmão está em trevas. Percebe que as trevas estavam antes da criação? Aquele que odeia seu irmão, ao invés de ser a última obra de Deus, ela se autotransporta e passa a viver antes de Deus criar qualquer coisa. Antes de Deus criar o cachorro, por exemplo. Deixa eu explicar melhor.
Deus criou todas as coisas, tudo, 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 e disse para o homem: você vai reinar sobre tudo que eu criei. Eu lhe dou tudo o que eu criei. Mas se eu, que sou a coroa, começo a odiar o meu irmão, ao invés de eu ter essa posição de ser o ápice da criação, o zelo da criação de Deus, eu me autotransporto para antes da criação, para as trevas. Eu me anulo, eu me aniquilo, eu passo a viver nas trevas. Eu estou abdicando, abrindo mão da posição, do status, do estado que Deus me deu, coroa da criação, e vivo nas trevas. Por quê? Porque eu estou odiando as pessoas. Quem odeia seu próximo está em trevas. Quem odeia se exclui da criação divina e vive como se Deus ainda não tivesse feito nada. É impossível servir pessoas sem amá-las. Não sem as malas, sem amá-las, sem amar as pessoas. O amor abre os nossos olhos. Quando amamos, achamos valores das pessoas que somente o amor nos mostra. Quando amamos, nós detectamos virtudes nas pessoas, valores nas pessoas, que se não for através dos óculos do amor, a gente não enxerga. Quando não amamos, andamos nas trevas, diz a Bíblia. Não enxergamos os valores e virtudes que Deus colocou nas pessoas. Sem enxergar os valores das pessoas, não podemos liderar com sensibilidade. Para enxergar, nós temos que amar. Para liderar, nós temos que amar. O primeiro requisito para exercermos o chamado de Deus é amar. Vamos dizer todos juntos em coro: amar? Amar. Uma vez mais, amar. O êxito de todos os projetos de Deus passa pela virtude chamada amor. Pio, eu sou dono de um carrinho de pipocas. Eu posso ter êxito ali? Pode, desde que você ame. Pio, eu sou um advogado de altíssima qualificação, capacidade. Meu escritório é o bam, bam, bam. Eu posso ter êxito ali? Pode, desde que você ama. Eu posso ter fracasso ali? Pode, desde que você odeie. Queridos, essa é a minha introdução. Essa é a minha introdução. Estou muito rápido ou não? Quem sou eu? Primeiro ponto. Quem sou eu? Vocês já pensaram que essa é uma pergunta maravilhosa? Que pergunta extraordinária, maravilhosa fez Moisés a Deus. Deus, quem sou eu? Amados, Moisés viveu por 40 anos no Egito. Ele viveu como neto de Faraó. Ele viveu como filho da filha de Faraó. Ele viveu como príncipe do Egito. Por 40 anos. Quem tem de menos de 40 anos aqui? Eu e mais quantos? Você imagina toda a sua vida, até os 40 anos, vivendo como príncipe do Egito, neto de Faraó, filho da filha de Faraó, instruído em toda a ciência, sendo educado no melhor
centro de educação existente na terra, não tendo nenhuma escassez, nenhuma necessidade, nada, 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 sendo conhecedor dos mistérios, sabendo, indo e vindo nos palácios de Faraó, sem pedir licença para ninguém. Aonde Moisés chegava, as pessoas se curvavam diante dele. Eles por 40 anos. Quarenta anos. Agora, quando Deus fala com ele: Moisés, eu tenho um projeto, eu preciso libertar o meu povo do Egito, eu quero usar você para servir as pessoas, para amar as pessoas. Você topa a parada, Moisés? Quando Deus fala com Moisés, Moisés estava com 80 anos. Moisés já estava há 40 anos no deserto. Ele já estava há 40 anos vivendo como pastor de ovelhas nos desertos. Moisés era responsável por providenciar água, comida e proteção para as ovelhas, para o rebanho do sogro dele, chamado Jetro. Agora, com 80 anos de idade, Deus chama Moisés para uma grande obra. E Moisés faz essa pergunta: quem sou eu? Camarada, você tem 80 anos e não sabe quem você é ainda? Foi isso que Deus respondeu? Não. Porque essa pergunta, ela é o âmago da nossa existência. Ela é o cerne. Essa pergunta, ela é extremamente essencial. Quem sou eu? Moisés estava se referindo à visão que ele tinha de si mesmo. Deus, quem sou eu para realizar esta obra, para realizar esse projeto? Deus, quem sou eu? Como que dizendo: Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Deus, eu tive a maior e melhor formação que alguém poderia ter. Eu tive a maior e melhor assistência. Eu vivi como príncipe do Egito por 40 anos. Mas há 40 anos eu estou aqui nesse deserto, Senhor, sem frutificar, sem produzir nada. Estou cuidando dessas ovelhas. Estou aqui, Senhor, sozinho. Eu nem tenho com quem conversar. Os últimos 40 anos, Deus prova que eu sou um zero à esquerda. Os últimos 40 anos prova que eu não sou capaz. Deus, qualquer outra pessoa que tivesse tido o investimento que eu tive, hoje seria um grande homem, mas eu não sou ninguém. Quem sou eu? Quantos sabem que Deus nos chama não pelo nosso passado, não pelas nossas grandes realizações do passado? Quantos sabem disso? Mas Deus nos chama pelo que Ele vai realizar em nós e através de nós. Deus pede que o nosso currículo vitae, esteja em branco. Se você vem com um lindo currículo para Deus, Deus diz: ok, depois eu converso com você. Se você chega com o currículo e diz: Deus, quem sou eu, Deus? Meu currículo está em branco, Deus. Deus diz o seguinte: então venha trabalhar comigo, porque eu vou preencher cada linha deste currículo. Aleluia. Aleluia! Queridos, quando nós declaramos para Deus: eis-me aqui, Deus começa a escrever uma nova história. Não importa se você tenha sido por 40 anos príncipe do Egito, ou se você tenha sido a escória do Egito, não importa.
Se você disser, eis-me aqui, Senhor. Deus diz, ok, vamos lá. Eu vou edificar a sua vida para você edificar as vidas. Aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu? Pergunta Moisés a Deus. Como que dizendo, Deus, o Senhor errou o endereço. O Senhor veio falar com a pessoa errada. Mas nós temos aqui, queridos, muitas verdades dentro dessa pergunta. Porque antes de nos movermos em Deus, com Deus, para Deus, antes de nos movermos em ações e em obras, nós devemos saber quem somos. O êxito da missão está ligado em dependência ao conhecimento que temos de quem nós somos. O êxito da missão tem uma dependência, está ligado a uma dependência. Qual dependência, Pio? Em saber quem você é. Diante da grandeza dos projetos de Deus, devemos saber quem somos. Nunca iremos além de quem somos. O meu limite está em saber quem eu sou. Ficamos aquém do nosso potencial por não sabermos quem somos. Queridos, são frases muito importantes para descontrair um pouquinho você, descontrair um pouquinho, né? Começa a doer o cérebro. No interior a gente diz assim: cada enxadada uma minhoca. Cada enxadada uma minhoca. Cada frase dessa aqui, cada frase, cada pensamento aqui é cheio de conteúdo. Cheio de conteúdo. O meu limite é demarcado pela minha ignorância. Eu não sei se eu vou na igreja hoje. O que eu vou fazer no culto hoje? Se você não vem aqui para adorar a Deus, no mínimo, para você dar uma surra, dar uma coça na sua ignorância. Para você açoitar a sua ignorância. No mínimo para isso. Posso ouvir um amém? Amém. Quem eu sei que sou, determina onde eu chego. Portanto, o problema está em não sabermos quem somos. O problema está em vermos a nós mesmos. Primeiro, menos do que de fato somos. Segundo, menos do que de fato podemos. Terceiro, nos ver mais do que de fato somos, mais do que de fato podemos. Esse desequilíbrio é destruidor. Esse desequilíbrio, ele é mortal, ele é fatal. Quando eu me vejo mais do que de fato eu sou, mais do que de fato eu posso, menos do que de fato eu sou, menos do que de fato eu posso, esse desequilíbrio nos destrói. Veja esse exemplo. Proprietário de uma fazenda, ele somente pode ir, explorar, cultivar, extrair riquezas até o limite da sua posse. Ele vai até onde ele é um dono, até onde ele sabe que é dono, até onde ele domina. Ele vai até onde ele sabe que pode ir. Deus não tentou convencer Moisés de quem Moisés, era. Quando Moisés perguntou assim: Deus, quem sou eu? Deus falou assim: bom, deixa eu responder a sua pergunta, Moisés. Não. Deus sabe que o pecado sempre nos faz ver e acreditar na mentira da nossa insignificância. O pecado nos oprime, nos escraviza, nos humilha e nos faz ver que somos insignificantes. Deus sabe que o que nos marca mais são os nossos erros, muito mais do que os nossos acertos. Se eu perguntar para você, liste dos últimos 10 dias 5 acertos que você
praticou e cite alguns erros que você cometeu. A lista de erros faz assim, ó. A lista de acertos, não é assim? Não, deixa eu mudar essa questão então. Você não entendeu. Aqui está o marido e a mulher. Eu digo para a mulher e digo para o esposo: mulher, liste os erros do seu marido, para já. Marido, liste os erros da sua mulher, falta papel. Aí eu digo agora, liste as virtudes, as qualidades da sua esposa, as qualidades do seu esposo. Tem algumas? Ei, me ajude aí, estou falando bobagem? Deus sabe que sempre olhamos para o menos do que para o mais. Deus sabe que medimos o mundo espiritual com a medida ou com as medidas do mundo material. Queridos, porque nós temos muitas dificuldades em lidar com a fé, em caminhar na fé, em conquistar o que a fé disse que Deus já nos dispôs. Porque nós medimos o mundo espiritual com as medidas do mundo terreno. E isso nos leva a perdas. Por isso Deus não responde a pergunta de Moisés: quem sou eu? É como se Deus estivesse dizendo, deixa eu usar aqui a liberdade da interpretação. É como se Deus estivesse dizendo assim: ok, Moisés, não vamos falar sobre isso agora. Não vou lhe responder essa pergunta agora. Mas, Moisés, saiba de o seguinte. Quando Moisés pergunta, Deus, quem sou eu? Deus diz, Moisés, eu irei contigo. Deus, quem sou eu? Deus diz, eu irei com você. Como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, se você fosse esse zero à esquerda que você acha que é, você acha que eu, Deus, faria um projeto, um programa, para ficar do seu lado, para estar com você, para amar você, para me revelar a você, para me deixar conhecer a você? Então Deus não responde essa pergunta de Moisés, mas é como Deus estivesse dizendo o seguinte aqui no versículo 12, Ele diz, eu serei contigo. Ou seja, Deus está dizendo, Moisés, eu lhe dou cobertura. Moisés, eu vou te inspirar. Moisés, eu vou suprir todas as tuas necessidades. Moisés, você poderá usar a minha força quando você quiser. Queridos, e por que Deus se doa assim a Moisés? Porque Moisés iria executar o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Servir pessoas é o projeto de Deus. O único pré-requisito para você atender ao chamado de Deus é: ame a Deus e sirva as pessoas. Aleluia. Quem Deus é? Já que Deus não responde a Moisés, dizendo, Moisés, você é isso, isso, isso. Ele diz, eu vou com você. Aí Moisés poderia perguntar, Deus, eu não sei quem eu sou. Eu também não sei quem o Senhor é. O Senhor quer ser meu sócio, mas eu não sei quem o Senhor é. Queridos, Deus não tentou mostrar a Moisés quem Moisés era. A nossa autodescoberta começa por sabermos quem Deus é. Ao descobrirmos o poder, a sabedoria, a glória, a magnitude de Deus que nos criou, poderemos começar a entender qual é o potencial que Ele colocou em nós. Quando conhecemos a grandiosidade de Deus, a glória de Deus, a magnitude de Deus,
e esse Deus me criou, então eu não sou pouca coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um sucesso. Ah, achei muito covarde isso aí. Diga mais forte. Se um ser tão grande como Deus me criou, Ele não poderia fazer algo insignificante. Quando Jesus transforma a água em vinho, disseram: por que você está servindo o melhor vinho? Sabe por quê? Porque Jesus não sabe fazer coisas más, ruins, de baixa qualidade. Ele não sabe fazer. Aleluia. Aleluia. Amados, conhecer a Deus me leva a conhecer a mim mesmo. Mas Deus também não se revelou a Moisés de imediato. A ideia de Deus era de revelar-se a Moisés enquanto caminhavam. Nós conhecemos mais e mais a Deus enquanto caminhamos com Ele. É assim que Deus se revela a nós. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta, é uma certeza inegociável, uma certeza absoluta de que hoje, nesse mês, você já conhece mais a Deus do que há 6 meses atrás. Caminhando com Deus, Ele vai se revelando a nós, Ele vai se mostrando quem Ele é. Jesus disse certa feita a Pedro: Pedro, segue-me e eu te farei pescador de homens. Seguir aqui é: Pedro, caminhe comigo e eu vou transferir as minhas habilidades a você, Pedro. Aleluia. Caminhar com Deus é: segue-me e eu vou transferir as minhas habilidades divinas a você. Caminhar com Deus não é andar nas trevas, é andar na luz. Caminhar com Deus é estar de acordo com a vontade dEle. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer as obras de Deus. Deixa eu repetir isso. Pega lá, segura lá. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer as obras de Deus. Qual é a maior, a mais sublime das obras de Deus? Pessoas. Nós, pessoas. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer as obras de Deus. Qual é a obra mais sublime, mais especial de Deus? Nós, pessoas. Para conhecermos a Deus, devemos conhecer as obras de Deus. A principal obra de Deus, onde eu concentro meu esforço, a minha dedicação, é conhecer as pessoas. Meu Deus. Vai ficar mais apertada. Pode ficar tranquila. Você vai ficar num beco que não vai ter saída. Isso mesmo, queridos. Deus se revela a nós enquanto nós conhecemos as pessoas. Deus colocou em cada pessoa virtudes. Deus colocou em cada pessoa capacitação. Deus colocou em cada pessoa talentos. E quando eu conheço as pessoas, eu começo a conhecer esta capacidade, estas virtudes, esses talentos dessas pessoas, e ali eu começo a conhecer Deus. A minha sugestão, depois você adquira esse CD de mensagem e ouça 30 vezes. Vamos lá. Ao nos relacionarmos com as pessoas, nós vamos descobrir as virtudes delas e descobrimos que Deus depositou estas virtudes, estas capacidades, esse poder nessas pessoas.
Mas para conhecermos as pessoas, nós precisamos nos aproximar das pessoas, precisamos caminhar com as pessoas. A Bíblia chama essa proximidade das pessoas de comunhão. Assim como Deus disse a Moisés: eu vou me revelar a você enquanto caminho com você. Nós conhecemos as pessoas, tendo comunhão com as pessoas. A comunhão, ela é muito forte. A comunhão, ela é muito mais poderosa do que a amizade. Porque o alvo máter, o alvo central da comunhão é servir amando, amando servir. Pio, espera lá. Você está dizendo que eu só vou conhecer Deus servindo e amando pessoas? É. Não fique bravo comigo, fique bravo com Deus. Queridos, servir é dar o que Deus nos deu a outrem. Servir é dar o que Deus tem nos dado. Isso é servir. Deus se revela a nós enquanto nós servimos as pessoas. Quando nós servimos as pessoas, nós damos a elas aquilo que Deus deu a nós. Nós servindo as pessoas, amando as pessoas, conheceremos as virtudes de Deus nelas. Ao conhecermos as virtudes de Deus nas pessoas, começamos a conhecer Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, declara: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A única maneira de conhecermos a Deus é tendo comunhão com as pessoas, é amando as pessoas, é servindo as pessoas. Aí eu conheço a Deus, porque eu verei as virtudes de Deus naquelas pessoas, e aí eu começo a amar aquelas pessoas. E Deus diz: se você amar a essas pessoas, você está amando a mim. Meu Deus, meu Deus. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E Deus é amor. Quem sou eu? Deus diz: Moisés, você só vai conhecer você quando você me conhecer. Quando é que eu vou conhecer o Senhor andando comigo? Como é que eu ando com você, Deus? Servindo as pessoas, amando as pessoas. Queridos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aquele que ama é nascido de Deus, é filho de Deus, tem a vida eterna, conhece a Deus. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. 1 João 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Através da comunhão, nós servimos e conhecemos os nossos irmãos. Deus colocou virtudes em cada um de nós. Ao conhecermos as virtudes dos nossos irmãos, começamos a conhecer a Deus. Somente veremos as virtudes das pessoas amando as pessoas. Somente amamos as pessoas servindo as pessoas. Aqui nós temos um binário: amar a Deus servindo as pessoas, servir as pessoas amando a Deus. 1 João 3,18. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar a Deus é servir as pessoas em ação, em verdade. Ao servirmos as pessoas, começamos a conhecer a Deus. Moisés conheceu a Deus depois que começou a servir o povo de Deus. Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como Moisés se tornou o homem mais manso da terra? Servindo pessoas. Servindo pessoas. Queridos, mansidão é uma virtude que nos leva a servir sem perguntar por quê. O manso serve a Deus servindo as pessoas. Por isso, ouça isso aqui. Eu já vou partir para o encerramento. Ouça isso aqui. O inimigo trabalha fortemente para isolar você. Isolar você. Sozinho não podemos servir. Se não servirmos, não amamos. Sem amor, não conhecemos a Deus. Não importa o que aconteça, mantenha a devoção no servir, mantenha a comunhão. Não admita ficar sozinho, andar sozinho. Não aceite essa ideia: eu vou me isolar, eu vou ficar na minha casa, fazer o meu cultinho, lá no meu quartinho, com a minha famíliazinha, adorando a Deus, assim é muito melhor. Não aceite isso. Não preciso ir à igreja, não preciso ir ao culto, não, eu posso ficar só no grupo familiar. Não aceite isso. Queridos, você pode assistir nesses canais Discovery, National Geographic, esses que falam desses animais. Quando o lobo quer atacar o bisão, a primeira estratégia é isolar aquele animal. Ao isolar, conseguiu isolar, pronto, está morto. O diabo faz a mesma coisa, queridos. Muitas coisas aqui na terra é o reflexo de como funciona a mente do mundo espiritual. Se o diabo isolar você, se você ficar na sua casa, sozinho, lendo a sua Bíblia, com o seu louvorzinho, com o seu CDzinho, você vai morrer. Não se deixe isolar, mantenha a comunhão. Pio, mas eu servi as pessoas, elas me traíram, mantenha a comunhão. Pio, eu servi as pessoas, fui apunhalado pelas costas, mantenha a comunhão. Pio, eu servi as pessoas, elas me odeiam, mantenha a comunhão. Pio, eu servi... Jesus estava ali no horto, quando vieram para prendê-lo. Judas veio à frente, o discípulo dele, que viu Jesus andar sobre as águas, que foi o garçom servindo os pães e os peixes que Jesus multiplicara. Judas vem para trair Jesus, para entregar Jesus. Quando Judas se aproxima, Jesus olha para Judas e diz: a que vieste, amigo? Amigo, por que você veio?
Até na última hora, Jesus continuou sendo amigo daquele safado. Meu Deus, olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Meu Deus. Meu Deus, não podemos definir Deus em uma definição. Sabemos que Deus é tudo em todos. Quanto maior o nosso conhecimento de Deus, mais amamos servir os filhos de Deus. O agir poderoso de Deus em nós é um favor imerecido. Quando Ele age para que possamos servir, nós não merecemos essa ação de Deus. A demonstração da nossa gratidão pela graça recebida se dá quando amamos servindo, servimos amando. Deus, eu recebi a sua graça, eu não merecia. Sim. Qual é o fruto da sua gratidão, Pio? Amar as pessoas, servir as pessoas. Esse é o fruto da minha gratidão, pela graça divina. Os milagres de Jesus sempre serviu as pessoas. Quanto mais servimos, mais o poder de Deus é derramado sobre nós. Só para encerrar, quem nós somos? Apocalipse 1, 4 em diante. Temos falado bastante desse texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia, vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Versículo 6, e nos constituiu reino, reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Aqui nós encontramos quem nós somos. Somos reis e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. Não seremos, já somos. Ele nos fez. Ele olha para mim e para você, e Ele nos vê como reis e sacerdotes. Na essência, qual foi o papel de Moisés? Ser rei e sacerdote. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. A primeira e principal função do rei é servir. Pio, você chutou a minha canela agora. Eu achei que ser rei é sentar numa rede, alguém vir me abanar, colocar um cacho de uva na minha boca, suquinho gelado. Que história é essa, Pio? Assim é que governa os que não conhecem a Deus. Isso é reinar segundo os homens. Segundo Deus, reinar é servir. Reinar é ter nas suas mãos uma bacia com água e uma toalha e lavar os pés. Aí estamos reinando. A primeira e principal função do sacerdote é ter comunhão. Do rei é servir, do sacerdote é ter comunhão. Somente o pecado pode nos impedir de sermos quem Deus nos criou para sermos. Somente o pecado pode afastar você de ser rei e sacerdote. Ouça bem, ouça bem. O pecado somente governa as nossas vidas se nós permitirmos. Em Cristo, o pecado não terá domínio sobre nós. Existem somente 2 tipos de pecados.
Só 2. Estão curiosos ou não? Eu vou falar para o doutor Verde aqui, ele perguntou para mim qual. Quais são esses tipos de pecados? São só 2. Esses 2 tipos produzem todas as demais nódoas, manchas em nós. A prática desses 2 pecados nos afastam de quem somos. São estes pecados que nos descaracterizam. São eles quem destrói quem nós somos. Esses 2 tipos. Vocês estão aí ainda? O egoísmo e o medo. O egoísmo me impede de amar. Sem amor não posso servir. Sem servir, não consigo ver as virtudes de Deus no meu próximo. Sem ver as virtudes de Deus no meu próximo, eu não posso ser rei. Deus não se revelará a mim por causa do egoísmo. Olha o que está escrito em Mateus 25, 37. Mateus 25, 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38. Segue. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Próximo. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O egoísmo nos afasta de quem somos, descaracteriza quem somos. O egoísmo. Ser rei é amar o próximo. Ser rei é servir o próximo. Ser rei é ver as virtudes do próximo. Quando amamos, servimos e enxergamos as virtudes das pessoas, e aí Deus se revela a nós. O outro pecado é o medo. O medo tem produzido muitos pecados. Exemplo: você é proibido pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, de vir à igreja. Ou no seu trabalho, na sua escola, os seus amigos odeiam a igreja. E eles zombam de você quando você vai à igreja, quando você vem à igreja. Hoje você está aqui no culto. E logo depois você poderá encontrar essas pessoas. E elas poderão perguntar para você: aonde você foi domingo de manhã? Você diz: eu estive por aí e tal. Não, você viu aquele dia? Não quer responder. Aí a pessoa pergunta diretamente: você foi à igreja? Não, não fui. Essa pessoa mentiu porque quis mentir? Ela queria mentir? Não. Ela mentiu porque ela fez algo errado de vir à igreja? Não. Ela mentiu porque teve medo. Ela mentiu porque teve medo. Ela não fez nada de errado. Ela não queria mentir. Não está dentro dela mentir. Mas ela mentiu porque teve medo. E por que teve medo? Porque a relação da outra pessoa para com ela não é servir, é escravizar, é esmagar. E ela ficou com medo. Líder, se alguém mentir para você, reveja o seu papel de líder. Por que a pessoa optou por medo esconder isso de mim ao invés de abrir? Por quê? Que tipo de líder eu estou sendo? Que tipo de pai, de mãe estamos sendo? Por isso Deus, ao chamar alguém para uma obra, Ele sempre diz: não temas, não tenha medo. Deus não quer que tenhamos medo.
Deus sabe que o medo nos leva a viver abaixo, aquém do potencial que Ele depositou em nós. Você não deve ter medo. Pedro mentiu para uma empregada, para uma escrava, porque não queria que as pessoas soubessem que ele conhecia Jesus, por medo. O medo é o principal motivo que nos impede de sermos sacerdotes. Assim como o egoísmo me impede de ser rei, o medo me impede de ser sacerdote. Quem eu sou? Sou rei, sou sacerdote. Mas o medo de ser traído, o medo de ser apunhalado, o medo de ser mal compreendido, me faz afastar das pessoas. E eu deixo de ser sacerdote, eu deixo de ser quem Deus me chamou para ser. Porque eu não vivo como rei, porque eu não vivo como sacerdote. Por quê? Por quê? Por quê? O egoísmo e o medo têm atuado na minha vida. O egoísmo e o medo têm nos deformado, tem nos impedido de sermos quem Deus diz que somos. Quem sou eu? Perguntou Moisés. Moisés tinha medo de voltar ao Egito. Moisés não queria enfrentar os egípcios. Moisés não queria enfrentar Faraó. Moisés não queria olhar nos olhos do seu avô. Ele tinha medo. Essa pergunta, quem sou eu? Mostrava o medo e até mesmo o egoísmo no coração de Moisés. Moisés estava dizendo, eu não quero servir. Irmão, eu gostaria que você fosse fazer isso. Não, eu vou, mas não aí, não nesse grupo. Não com esse pessoal. Não, aí não. Por isso a fé e o amor é o caminho que nos leva a sermos quem Deus diz que somos. Romanos 14:23 diz, Romanos 14:23, diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Por isso o amor e a fé são as nossas armas mais poderosas para vencermos o egoísmo e o medo. O amor vence o egoísmo, a fé vence o medo. Ao andarmos em amor, vivermos pela fé, não tropeçamos. Quando andamos em amor e vivemos pela fé, não pecamos. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está ainda aperfeiçoado no amor. Sem medo eu tenho comunhão, sem medo eu assumo que sou sacerdote, sem egoísmo eu sirvo, sem egoísmo eu assumo que sou rei. Vocês estão acompanhando? Essa é uma vida extraordinária. Você não é uma pessoa comum. Nós não somos pessoas comuns. Você é rei, você é sacerdote. Deixe-me te explicar. O nosso Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma partida, nunca perdeu e nunca perderá. Deixa eu explicar melhor. Você é campeão hoje e você sempre será campeão. Sempre. Sempre. Você é sacerdote, você é rei. O que nos caracteriza como reis e sacerdotes? Servir e amar. É a fé que opera pelo amor, diz a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Último texto para encerrarmos. Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, tem valor algum. Mas sim, o que é que tem efeito, que tem valor? A fé que atua pelo amor. Aleluia! Graças a Deus pelas pessoas. Graças a Deus pelas pessoas. Se eu não tivesse as pessoas para amar,
eu jamais poderia provar a Deus que o amo. Porque a única maneira de provar a Deus que eu amo a Deus é amando as pessoas. Quem sou eu? Eu sou a expressão do amor de Deus. Eu sou aquele que crê. Eu sou rei. Eu sou sacerdote. Nós somos divinos. Aleluia. Diga comigo assim: eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. Deus sabe quem eu sou. Aleluia.